pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal da Capitalismo, do YouTube. Hoje comigo, Roberto Martins, um dos analistas fundamentalistas aqui da Capitalismo. E hoje é um dia de estreia, tá? A gente está estreando uma série nova aqui no nosso canal, que é a série chamada Barganhas da Bolsa. Hoje, especificamente, como eu vou falar, a gente vai falar um pouquinho sobre as barganhas no caso dos fundos imobiliários, mas nessa série a gente vai falar aí sobre alguns ativos, especificamente sobre algumas classes de ativos, tá? Então a gente está começando hoje a nossa série na sexta-feira, dia 21 de maio, com as barganhas relacionadas aos fundos imobiliários. Sábado, amanhã, dia 22 de maio, vai ter as barganhas dos criptoativos. E na segunda e na quarta-feira, dia 24 e 26, respectivamente, o Thiago vai trazer aqui para vocês as barganhas relacionadas às ações nacionais e também às ações internacionais, tá certo? E, como sempre, né, cabe a gente sempre dar um presente aqui para vocês. Início de série, estreia aqui comigo, eu trago para vocês o cupom BARGANHA20, tudo maiúsculo, tudo junto. Também aqui na descrição vai estar falando um pouco mais sobre ele, mas que basicamente vai dar 20% de desconto para você na compra de qualquer um dos nossos produtos, tá certo? Mais pro final do vídeo eu volto falando um pouco mais sobre aí os nossos produtos e falando também justamente aí da utilização do cupom BARGANHA20, tá? Mas como eu já adiantei para vocês, aqui também na descrição do vídeo vai estar tudo aí escrito para vocês como utilizar esse cupom, tá certo? Bom, sem mais delongas, vamos começar então com as nossas barganhas de fundos imobiliários. Trouxe aqui 3 fundos para a gente analisar, tá? O primeiro deles, o VISC11, no setor aí de shopping centers. Depois a gente tem o XPPR11, que é o XP Properties, no segmento de lajes corporativas. E para finalizar, no segmento logístico, o BTLG11, tá certo? E aqui cabe a gente citar que não são necessariamente esses FIIs aí que possuem os menores PVPs em cada um dos seus segmentos, por exemplo. Também não são os FIIs necessariamente com os maiores dividend yields, tá? Ou qualquer outro indicador separadamente, tá? São fundos em que a gente julga que, para o longo prazo, eles possuem um forte potencial de crescimento e que atualmente aí se encontram com um preço que a gente julga atrativo, tá certo? Então, simplesmente isso nessas barganhas dos fundos imobiliários. Bom, começando então com o VISC11, que é o 20 Shopping Centers, para quem não conhece. Teve seu início aí que remete lá para março de 2014, mas o fundo aí foi, vamos dizer, melhor aberto para o mercado secundário como um todo a partir de 2017, mas né, o início em si do fundo operacional remete então a 2014. O patrimônio líquido atual está na casa de 1,7 bilhão de reais aproximadamente, e o que dá um valor patrimonial da cota aí. Ou seja, se você pegar o patrimônio líquido e dividir pela quantidade de cotas, está em torno aí de R$ 119,40. O PVP, que é aquele indicador que a gente sempre gosta de analisar, que pega o preço da cota, divide pelo valor patrimonial, está na casa de 0,91 vezes. Dividend yield acumulado nos últimos 12 meses está na casa de 3,6%. E o portfólio do fundo hoje é composto aí por 15 shoppings, ou melhor, por participação em 15 shoppings. E a vacância aí é um outro dado que eu trago para vocês, que está na casa de 8,5%, tá certo? Mas né, o problema, no caso do segmento de shoppings como um todo, não é a vacância em si, tá certo? E aqui eu trago alguns dados para a gente analisar, né? Mas pandemia estourando aí no começo de 2020, infelizmente aqui no Brasil também, fechamento de todos os shoppings, tá? Na verdade, fechamento da economia como um todo, de forma geral, mas especificamente no setor de shoppings, fechamento até mais ou menos agosto ali de 2020, tá? Pelo menos foi esse gráfico que eu estou mostrando para vocês, foi retirado justamente aqui do último relatório de gestão do VISC, mas dá para a gente fazer uma cronologia bacana aí sobre essa questão de fechamentos. Então, teve esses fechamentos do shopping até mais ou menos ali agosto do ano passado. Teve a reabertura no começo com um baixo fluxo ainda de pessoas, baixo fluxo de clientes nos shoppings. Depois, mais no final do ano, aí um fluxo maior, né, até mesmo impulsionado aí pela questão né, das festas de final de ano, que geralmente sempre tem um bom fluxo de pessoas aí no comércio como um todo. E depois novas restrições, novos fechamentos agora em 2021, então os fundos sofrendo bastante. No caso
dos shoppings fica muito mais evidente esse impacto dos fechamentos e principalmente também do baixo fluxo de pessoas e, consequentemente, baixo fluxo de vendas, tá? Já que os contratos de locação nos shoppings são atrelados à receita dos shoppings como um todo, tá? Então, enfim, com o fechamento, com o baixo fluxo de pessoas, necessariamente uma menor receita do shopping e os aluguéis acabam sofrendo bastante, tá? E além dos fechamentos, teve outros movimentos aí de renegociação de contratos que os gestores fizeram com seus inquilinos para que mantesse então essa vacância aí de forma mais controlada, como a gente viu, né? Tá cerca ali de 8,5%. Bom, agora, né, mas que eu sempre venho citando aqui para vocês, desde quando estourou a pandemia no ano passado, né, a pandemia, é claro, acabou afetando tudo, fechou todos os shoppings de tudo quanto é lugar, mas ainda assim a gente sempre tem que valorizar questão de diversificação, tá? O caso do VISC, por exemplo, possui shoppings aí em várias regiões do Brasil, então isso pode, no mínimo, minimizar os impactos, tá? E também permitir uma recuperação melhor. A gente já viu aí regiões do Brasil abrindo enquanto outras não, depois fechando em determinado lugar, abrindo em outro, enfim. Um fundo desse, então, com uma boa diversificação regional, vamos assim dizer, ao longo do Brasil, pode se aproveitar disso, tá certo? Como o VISC, inclusive, se aproveitou e muito bem disso, né? Por mais que tenha havido todas essas questões desses impactos. Só um exemplo, tá? Enfim, um fundo que possui imóveis aí só em São Paulo, então se fecha só em São Paulo, e aí? Enfim, o fundo não tem nenhuma outra região que poderia estar aberta, por exemplo, nessa questão e que poderia, enfim, estar gerando pelo menos um percentual ali de receitas para o fundo. Então, mais repetindo, né? O setor todo foi afetado, mas esses fundos com bons ativos, bem localizados e com melhor diversificação pode se sair melhor do que no caso do VISC especificamente, isso acabou acontecendo. Portanto, né, dentro do setor de shoppings, projetando uma recuperação aí para o final de 2021, também aí ao longo de 2022, com a vacinação em massa, a vida voltando à normalidade, como a gente está vendo em outros lugares do mundo, né? Os Estados Unidos é um exemplo claro disso. Então, né, a gente vê aí muitas oportunidades no setor de shopping com preços ainda que a gente considera descontado, tá? E o VISC pode ser um bom exemplo disso, principalmente pensando no longo prazo, né? Já que no curto e médio prazo ainda a gente vai ver o setor aí, como a economia, de certa forma, patinando aí como um todo, tá certo? Bom, passando agora para o XPPR11, o XP Properties, teve aí seu início em dezembro de 2019, então é um fundo relativamente mais novo. Patrimônio líquido atual está na casa de 640 milhões de reais, que dá um valor patrimonial da cota aí de R$ 87,20, e o PVP está na casa de 0,73 vezes. Dividend yield acumulado nos últimos 12 meses está na casa de 12%, a gente já vai entender um pouquinho mais sobre ele. E o portfólio do fundo aí é composto atualmente por 6 edifícios, sendo que 5 deles já está pronto, já está operacional, e um deles ainda está em construção, que a gente já vai falar um pouco mais sobre ele, tá? Mas o XPPR11 cabe a gente falar que é um case também um pouco mais complexo, mas que tem um potencial interessante de crescimento aí para o longo prazo, já que o preço dele, o preço das cotas negociado no mercado, na nossa visão, encontra-se mais descontados, tá? Em virtude também das quedas recentes que o fundo vem tendo aqui no mercado, como a gente pode ver no gráfico. Tá? O gráfico aqui tem o valor das cotas, também tem o valor patrimonial do fundo, só como uma referência, só para a gente ter uma noção, né? Então fica muito clara a queda que o fundo vem tendo aí desde o começo do ano. Praticamente, a gente já vai entender por quê. Coloquei o valor patrimonial aí só para a gente ter uma referência. Mas, né, como eu disse para vocês, o dividend yield está na casa de 12%, por exemplo, né? Mas isso muito em função também da queda das cotas, tá? Já que quando cai a cota, o dividend yield, né, se a gente manter os dividendos ali constante, eles tendem a aumentar, tá certo? E quando eu digo que é um case mais complexo, eu trago duas questões aqui para a gente comentar rapidinho, tá? Primeiro, a vacância do fundo, que o fundo vem registrando. Como dá para ver aqui no gráfico, né, o fundo sofreu aí um aumento de vacância significativo em março, que se manteve agora ainda em abril, na verdade até aumentou ainda aí 1 ponto percentual. Teve algumas rescisões de contratos aí importantes nos últimos meses, tá? Especialmente em março, inclusive, com a saída parcial aí da Cielo, teve também a saída da Cateno, saída da HP, enfim. E o segundo ponto que eu trago para vocês é sobre a localização dos imóveis do fundo.
tá? Não na questão de qualidade em si, já que são bons imóveis, tá? A gente pode considerar como bons imóveis, mas o fundo tem aí muitos imóveis, ou grande parte do seu portfólio, ali, em questão de área, muito concentrado na região ali de Alphaville, na Grande São Paulo, tá? O que pode colocar um pouco mais de dificuldade que a própria região aí ela tende a apresentar nessa recuperação, tá? Então pode gerar um pouco mais de dificuldade na recuperação da ocupação nesses imóveis, tá certo? Mas do lado positivo agora tem a finalização das obras aí do edifício Faria Lima Plaza, lá em São Paulo, tá? Onde que inclusive é esse edifício que está ali em construção, que eu mostrei para vocês. É um edifício de alto padrão, com uma área aí de mais de 40 mil metros quadrados. O fundo vai ter direito a 40% desse imóvel, e o imóvel, as obras, está prevista para ser concluídas no terceiro trimestre de 2021, tá? Então, em resumo, é um case mais complexo, como eu trago para vocês, mas que pode ser interessante aí para o longo prazo, à medida que haja uma recuperação maior aí, principalmente na região do Alphaville, como a gente já comentou, e com o término das obras aí do FL Plaza, tá? E com os preços por hora aí mais descontados em nossa visão, os preços das cotas aí no mercado secundário, tá certo? E para a gente finalizar, o BTLG11, que é o BTG Logística, teve seu início aí que remonta lá de 2010. O patrimônio líquido está na casa de 1,3 bilhão de reais, que dá um valor patrimonial da cota aí cerca de R$ 100,65, perdão, e um PVP na casa de 1,1 vezes, tá? Dividend yield acumulado nos últimos 12 meses está na casa de 6,1%, e o portfólio do fundo engloba hoje aí cerca de 15 galpões, tá certo? Aqui dá pra gente ver a localização dos imóveis. Retirei também lá do relatório, do último relatório gerencial divulgado pelo fundo. E como a gente pode ver aí no mapinha, né, a grande concentração está no estado de São Paulo, especialmente ali naquele eixo que liga a capital, passa por Jundiaí, Vinhedo, né? Mas também há imóveis aí em Santa Catarina, também há no Rio de Janeiro, também há aí no Ceará. E como a gente tem comentado, né, inclusive na última live que eu fiz sobre FIIs lá, que o setor logístico ele vem bombando desde o ano passado, né? Fica claro que a gente está observando isso. Foi um dos setores que mais se beneficiou aí, principalmente com a demanda do e-commerce, como a gente vem comentando, mas é aquela coisa que sempre vale a gente destacar, tá? O momento é bom, tende a se manter bom, mas a gente deve ter cuidado aí com caso a caso, tá certo? Então não quer dizer que todo o FII de logística vai bombar, todo o FII de logística vai se sobressair, por exemplo, tá? Não dá pra gente generalizar dessa forma, tem que analisar separadamente, porque há sim uma forte demanda por galpões, como a gente vem comentando, mas por galpões bons, tá? O Magazine Luiza da vida, dando um exemplo aí, com, né, na rasteira desse boom do e-commerce, por exemplo, não vai querer qualquer galpão, tá? Precisa esses galpões estar dentro de alguns padrões, tá certo? Então tem que tomar cuidado com isso. E o BTLG, perdão, é um exemplo aí de fundo que se adequa a esses padrões, tá? Ou tende a se adequar muito melhor a esses padrões. Fundos aí que já tem altos imóveis de altos padrões, tá? E que ainda assim vai buscar melhorar o seu portfólio, ainda mais anunciou recentemente a venda de 4 galpões, como eu já trouxe aqui para vocês. E também, como a gente pode ver na imagem, né, vai fazer uma reciclagem aí do portfólio. Tá? Então é um fundo que também tende a se manter bastante atrativo aí na nossa visão, tá certo? Bom, então esses foram os 3 FIIs aí, as 3 barganhas de fundos imobiliários que eu tinha para trazer aqui para vocês. Falando um pouco mais sobre os nossos produtos, a gente tem aí o Top Fundos, que inclusive tudo de fundos imobiliários está aqui, incluído no Top Fundos, que também como todos os fundos de investimento de forma geral. A gente tem também o Invista em Ações, que engloba aí todas as partes de carteiras de ações voltadas para o longo prazo. A gente tem também os carteiras Capitalizo, que inclusive engloba o Top Fundos aqui, então a parte de fundos imobiliários está aqui na nossa carteira Capitalizo também. Tem o Full Trader, que aí engloba tudo de ações, tudo que você imaginar, toda a parte do Invista em Ações, com a parte de longo prazo, mas também tem todas as partes de curto e médio prazo, tá? Tem operações de day trade, swing trade, tem operações com opções, além da estratégia aí do rastreador de tendências, tá? E como eu falei, engloba toda a parte de longo prazo também. Mas já aproveita, usa o nosso cupom aí, BARGANHA20, que vai dar 20% de desconto na compra de qualquer
um desses nossos produtos, mas já aproveita para você comprar aí o nosso Capitalizo completo, que vai englobar todas as nossas opções de produtos, tá certo? Também deixo vocês sempre à vontade para entrar em contato aqui com a gente, seja via e-mail, seja via WhatsApp, seja via telefone, também todas as nossas redes sociais, tá? Estamos aí no Twitter, Facebook e também no Instagram e nos nossos canais aí no Telegram, tá certo? Lembrando que a gente tá na nossa série, hoje foi aqui a introdução para vocês, mas que ainda vai ter barganha de criptoativos, que vai ser no sábado comigo, e na segunda e na quarta-feira o Thiago vai trazer para você as barganhas de ações, tá? Tanto nacional, na segunda-feira, quanto internacional, na quarta-feira, tá certo? Bom, forte abraço, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like aqui pra gente. Se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações. Também deixe nos comentários aqui críticas, sugestões, elogios, enfim. Deixa tudo o que você quiser nos nossos comentários que a gente entra em contato, tá certo? Forte abraço, até a próxima. Muito obrigado!